Muito obrigada. Passo a palavra ao Executivo, que peço que seja o mais breve possível nas respostas a dar às perguntas colocadas. Dr. Jorge Labaredas vai responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que penso que recebíamos algumas críticas no passado, porque se afirmava que a informação escrita não tinha dados das visitas à biblioteca, das ações que eram feitas, e eu penso que a informação escrita hoje nesse aspecto é muito mais transparente, eventualmente até realça aspectos que têm que ser melhorados, mas é para isso que ela serve, para também ser escrutinada pela oposição. E neste particular eu queria agradecer aos serviços da Junta, a todas as divisões e todos os colaboradores da Junta que fizeram, à doutora Margarida Santos, que coordenou este trabalho, que nós consideramos que teve uma evolução muito positiva, e a todos, aos chefes de divisão, aos coordenadores, aos funcionários da Junta, que num período de muito trabalho, de facto fizeram um trabalho que, na nossa opinião, e isto é mérito deles, não é mérito do Executivo, que fizeram um trabalho que, na nossa opinião, é bastante valoroso e que é uma boa base para discutirmos aquilo que foi feito neste trimestre, sem prejuízo de melhorias que possam ser feitas. Posto isto, eu começaria pelo fim, pela intervenção da Ana Júlia, e aceitar a congratulação relativamente à questão do Executivo ter colocado na informação escrita uma matéria que foi levantada pelo CDS, e fê-lo porque quando uma força política, seja ela qual for, tem uma atitude construtiva e positiva na Assembleia de Freguesia, de identificando questões de melhoria, não só é a obrigação do Executivo atuar e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para tentar resolver o problema, como também dar conta dessa matéria. Não esperem, com certeza, que na próxima informação escrita nós vamos falar sobre o sinal andante do PSD, porque se o PSD, ao invés de andar atrás do sinal, tivesse registado essa ocorrência no GOPI, que, segundo as informações que temos dos serviços, não fez, apesar de ter tirado muitas fotografias, dizia, ao invés de andar atrás do sinal, que não dizemos que não é uma questão que tenha que ser resolvida, acompanhasse os nossos técnicos de ação social no acompanhamento do sem-abrigo todas as noites, talvez tivesse uma melhor ideia do trabalho social que é feito na freguesia. Tenha calma, Sr. Doutor, que se responderá. Não se enerve, não se enerve. Muito bem. E, portanto, isto de facto é uma matéria relevante e, perdoar-me-ão a questão, a colocar esta questão, a Maria José Matos falou aqui do copo meio cheio ou do copo meio vazio, a forma como se vê o copo, mas com toda a franqueza, a sensação que me dá é que alguns partidos não viram o copo, não leram a informação escrita. E isso, de facto, é algo que resulta da leitura daquilo que aqui foi dito. Porque alguns partidos não tiveram a oportunidade de relevar os 330 pessoas que foram beneficiadas pelo cartão Mais Arroz, que, aliás, o gráfico que o Dr. Cal Gonçalves aqui referiu, referia-se não ao FES, mas ao cartão Mais Arroz, portanto, houve aí uma desatenção na parte que leu da informação escrita. Não se refere às centenas de processos na área da ação social que existem na Junta de Freguesia e das pessoas que são acompanhadas, nem das pessoas que são acompanhadas nas consultas de oftalmologia e de podologia, nem nas pessoas que são acompanhadas ou que se beneficiaram do Fundo de Emergência Social. E, relativamente à questão que foi colocada pela doutora Lúcia Saraiva, a pessoa que referiu, eventualmente, se nos fosse referenciada e encaminhada para os serviços sociais da Junta, teria tido acesso ao Fundo de Emergência Social e, portanto, se nos der a indicação da pessoa, com certeza que temos todo o gosto em atendê-la e tentar apoiar essa pessoa, porque penso, não sendo uma matéria que eu conheça profundamente, penso que se enquadra nos critérios, ou aparentemente se enquadra nos critérios do Fundo Social. O PSD também não viu as 120 pessoas que são abrangidas pelo Programa de Envelhecimento Ativo. Também não viu os 26 utentes, as 26 pessoas
em situação de sem-abrigo, que são acompanhadas nas ruas, esteve entretido a tirar fotografias a um sinal que andava, e também não viu as centenas de pessoas que têm atividades na área do envelhecimento ativo, no caso da Academia Sénior, na área da informática, da alfabetização, do inglês, do cavaquinho, da viola, das redes informáticas e comunicações, do italiano, de artes, de yoga, da saúde, do xadrez, do francês, da história da geografia, do teatro, dos cantares populares, das conversas inesperadas, da literatura portuguesa, do turismo, cultura e sociedade, das noções de economia, dos jograis, das tunas, do alemão e da expressão enérgica. Também não viu as pessoas que foram beneficiadas de um programa que nós achamos que é muito importante, porque afeta aquelas pessoas que têm mais dificuldade em aceder a coisas simples, como pequenos arranjos no âmbito do Arroz Arranja, como também até questionou, pasme-se, a qualidade clínica da questão do quiosque da saúde portanto, sobre isto, digamos, o que eu posso dizer é que tomamos boa nota das questões que o PSD nos colocou sobre as inumeríssimas questões legais que o PSD nos custou relativamente a tudo o que é regulamentos. Aliás, se me permitem a opinião e fazendo um parênteses, talvez seja por estas e por outras que esta Assembleia começou com muitos fregueses e neste momento quase não existem moradores aqui, porque andamos aqui a discutir questiúnculas e não fomos diretamente às questões que interessam às pessoas. Continuando, eu gostaria de dizer que, relativamente à questão colocada pela Fernanda Lacerda sobre os processos precários, a informação não precisa de ser muito verborreica, digamos, ela é clara, não é? Diz quantos processos, quantos concursos foram lançados. Agora, o que não pode dizer é qual é o resultado dos concursos quando eles ainda não terminaram. Isso não pode dizer. De facto, quando os concursos ainda estão em curso, nós não podemos referir-nos a eles dizendo qual é o resultado final, porque isso seria um atropelo total àquilo que é o normal andamento dos concursos. Relativamente à questão também colocada pela Fernanda Lacerda do grau, digamos, da diferença entre o grau de execução da receita e da despesa, questão que também foi colocada pelo PSD e, salvo erro, pelo PS, dizer o seguinte: se lerem com atenção o relatório, quando se fala do grau de execução da despesa, fala-se do grau de execução de pagamentos, ou seja, de execução efetiva da despesa. Quando falam dos 50% ou mais, ou até quase 100%, em algumas rúbricas de grau de execução da despesa, esse grau de execução é de cabimentos. É evidente que, quando estamos a falar dos valores associados ao pagamento de salários, o que é natural, mais do que natural, é a nossa obrigação, é cabimentar e comprometer esses valores para toda a totalidade do ano, no caso dos colaboradores do quadro, e para toda a totalidade do contrato, no caso dos ainda prestadores de serviço. E, portanto, a questão é essa, e respondendo diretamente à questão da Maria José, o grau de execução da receita está perfeitamente dentro daquilo que é normal, da receita sim, está perfeitamente dentro daquilo que é normal, o grau de execução da despesa também, e, portanto, atenção, e isto que fique claro, a despesa não está nos 50%. O que está é que 50% do valor total das dotações orçamentais estão cabimentadas, que é uma coisa completamente distinta. Foi questionado, o PSD questionou sobre a questão do lançamento das obras do mercado de Forno de Tijolo, do elevador do mercado de Forno de Tijolo e também das outras obras no âmbito das escadinhas e outras obras afins. De facto, as obras de espaço público vão ser iniciadas nesta fase porque consideramos que era a melhor fase do ponto de vista do período do ano. Não nos pareceu adequado fazer obras deste tipo em pleno inverno e, portanto, a altura mais adequada para fazer este tipo de obras, na nossa opinião, é esta altura e, portanto, isto corresponde à concretização direta do contrato de ligação de competências que temos com a Câmara sobre esta matéria e, portanto, vamos concluir esse contrato de ligação de competências. E, relativamente à questão do elevador do Forno de Tijolo, ainda hoje tivemos uma reunião com o Sr. Presidente, isso foi falado. O contrato de ligação de competências do Forno de Tijolo é um contrato que orça em cerca de 200 mil euros, sendo que a obra, digamos, a estimativa final decorrente dos projetos chega a cerca de 270 e, portanto,
Estamos a renegociar o contrato de ligação de competências com a Câmara, de forma porque não podemos lançar, obviamente, um contrato de competência, não podemos lançar uma empreitada, peço desculpa, sem essa questão estar devidamente tratada, sob pena de podermos incorrer em compromissos que não podemos, obviamente, cumprir. Relativamente ao cumprimento ao OP, eu posso informar que, sem prejuízo no grupo de trabalho do orçamento participativo em que estão presentes, eu penso que a quase totalidade, se não a totalidade, de todas as forças políticas presentes na Assembleia, esse grupo de trabalho está a rever digamos, o regulamento e a ter havido um entendimento geral que, de facto, com o aproximar desse trabalho, esse novo regulamento é que faria, digamos, vencimento. Sem prejuízo disso, já foi enviado para a República o regulamento que foi aprovado em Assembleia de Freguesia à data e, portanto, esse regulamento estará por dias a sua publicação diária da República e, portanto, não será por isso que o OP ficará com algum problema. Espero que com isto o PSD se sinta mais motivado para participar nas reuniões do grupo de trabalho do OP. E, portanto, eu penso que, deixem-me só dar aqui mais 2 ou 3 notas, eu peço desculpa se estou a demorar muito tempo. Relativamente ao modelo de informação escrita, achamos que de facto, é uma boa sugestão aquilo que foi as sugestões dadas pelo PS e pelo Bloco de Esquerda relativamente à comparação e à evolução dos programas e dos projetos para perceber de facto se eles têm mais gente, menos gente, quem é que é atingido e, portanto, isso parece-nos uma boa sugestão e positiva também neste caminho de dar toda, digamos, a informação possível a toda a Assembleia. Relativamente ao organigrama, a Junta está a funcionar desde que foi aprovada esta nova estrutura de acordo com o novo modelo. Estão em funções já 2 chefes de divisão, a chefe de divisão da área administrativa e financeira e a chefe de divisão de ambiente urbano e desenvolvimento local, e a seu tempo entrará em funções naturalmente a chefe de divisão da intervenção social. E com isso nós achamos que estamos em melhores condições de prestar um serviço mais eficaz, peço desculpa pela palavra eficaz, mas eficaz no sentido que fazemos aquilo que está certo, não é? E aquilo que é necessário fazer. Pronto, é só nesse sentido. Relativamente, eu havia aqui uma questão que foi colocada pela Fernanda Lacerda e que me pareceu relevante, que eu confesso que agora não me recordo, talvez não esteja a esquecer, mas que me pareceu uma sugestão importante, mas que eu confesso que não tomei nota, peço desculpa mas tinha. A outra é da Escola Leão e da nova escola que não foi no... Certo. Está escrito, mas falou-se... Vamos ver, a informação escrita no modelo anterior era-nos dito que nós referimos a muitas reuniões que tínhamos com o vereador A, B, C, D, e desta vez, obviamente, que não... Pode dizer que é... Sim. Não. Não. É que estamos já, são 2 ou 3 vezes, desculpem, que refere-se, dizia não sei o quê. Eu acho que é mais correto, vou dizer, éramos nós que falávamos. Desculpe. E tínhamos razão, não tinha? Acho que sim. Fez a pergunta, deu a resposta, eu vou prosseguir a minha intervenção. Não são formas de realmente respondermos. Nós perguntamos, estamos no nosso direito, fiscalizador e controlador. E os senhores que respondem. Se me deixar, eu respondo. Não sei se é possível, Sr. Presidente, continuar no uso da palavra. Eu peço é que não entre em diálogo e que termine rapidamente a sua intervenção. Dizia eu que, sobre essa matéria, tivemos a oportunidade de já ter uma reunião com o vereador Ricardo Robles. E dizia eu também que não colocámos na informação escrita todas as dermarches exaustivamente que fizemos junto da Câmara e de outras entidades, porque eu penso que isso seria sobre várias matérias, mas também sobre a Escola Leão da Rua. Não vale a pena entrarmos em diálogo. Eu peço que responda de forma genérica. E, portanto, a posição do Executivo, que também julgo ser a posição da Câmara, é que, de facto, a Escola Leão de Arroz, tal como existe hoje, é uma escola que já não
segura, de forma, digamos, adequada aquilo que são os estándares normais para uma escola básica e, portanto, que terá que ser substituída logo possível. E pronto, peço desculpa se não respondi a tudo, mas da minha parte... sobre a questão da comunicação. Eu penso que podemos falar disto um pouquinho mais à frente, especialmente na questão da revisão orçamental, porque ela é relevante, mas, e até porque foi questionada aqui a questão das despesas com a área da comunicação. Efetivamente, na revisão orçamental, alguém questionou, não me lembro quem foi, peço desculpa, mas isso foi questionado, penso, não sei se foi pelo PSD, mas alguém questionou a questão da comunicação e dizer que, de facto, a execução, e isso está no relatório de contas, a execução nesta rúbrica da comunicação, ou nesta área da comunicação, em 2017 foi cerca de 300 mil euros, em números redondos, e esta revisão orçamental que trazemos hoje e que discutiremos a seguir, nos pontos seguintes, tem um valor de 140 mil euros, portanto caiu para menos de metade, e isto tem a ver, obviamente, com uma evolução neste processo e, portanto, mais à frente poderemos esclarecer o que houver a esclarecer sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu passo a palavra ao Carlos Gonçalves para encerrar este ponto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Jorge Libretas, agradeço as suas palavras, em primeiro lugar, para lhe dar nota do seguinte. Certamente a distração não foi nossa. A distração terá sido de Vossa Excelência quanto à questão do copo meio cheio ou meio vazio. Porque quando nós vamos questionar as questões que nos parecem que estão na parte meia vazia. Atento ao número de páginas do relatório e as perguntas feitas, concluímos que certamente consideramos o copo muitíssimo cheio. Portanto, pode Vossa Excelência vangloriar-se em relação a essa matéria, porque o PSD reconhece essa parte. Está muito cheio. Agora, também conhecemos a estratégia de passar a responder em função do copo cheio, não respondendo às questões colocadas e que estão no copo meio vazio. Diríamos nós, muito menos de meio. Mas o que é facto é que das 37 perguntas que colocámos, obtivemos resposta a 7. É a função, como disse o membro do PCP ainda há pouco, desta Assembleia, é a função dos membros eleitos proceder à fiscalização. Não é função dos membros eleitos desta Assembleia, contrariamente àquilo que se podia depreender das palavras, estar a utilizar, eu não ouvi bem a expressão, mas parecia-me copia ou coisa que o valha, nem sequer sei o que seja isso. Certamente, porque na minha caixa do correio nunca aparece a informação da Junta de Freguesia, é certamente a distribuição ou outra razão, e portanto eu não tenho acesso a essa informação. Normalmente a informação chega-me através de vizinhos dos prédios ao lado, que me fazem chegar as indicações, também me fazem chegar algumas das fotografias que tenho trazido e que aquelas que me fizerem chegar continuarei a trazer. Mas, Sr. Doutor, creio a Vossa Excelência que quando se traz aqui a questão do sinal andante é porque nos preocupa que algum acidente não andante possa ocorrer em algum ponto da freguesia por não estar lá o sinal. Portanto, diria eu, se num próximo relatório passar a estar a indicação do tipo de intervenção que se é feito na sinalética vertical, porque se for à procura pela freguesia, não sei se passei pela freguesia de vez em quando a ver o que lá se passa, mas se for, encontrará, porque eu já verifiquei várias situações quando passo de viatura, sinais que estão degradados, sinais que estão mal colocados, sinais que desapareceram e que isso é efetivamente uma situação preocupante. Está, é certo, naquela pequena parte do copo meio cheio, mas já agora, eu não questionei a qualidade clínica do posto de atendimento. O que eu perguntei foi que rastreios é que lá são feitos e qual é a fiabilidade dos mesmos. Eu não questionei o que lá está a ser feito ou o que quer que seja. Até podia perguntar se efetivamente o quiosque cumpre com as regras.
Mas não fiz essa pergunta, Sr. Doutor. Apenas perguntei, em termos e em jeito de informação, porque ela nunca me chegou, já agora, como membro eleito, gostaria de saber quais são o tipo de rastreios que lá são feitos e qual é a fiabilidade dos mesmos. Foi isso que eu perguntei e não obtive resposta, como em muitas outras. Já agora, mais 2 ou 3 questões que lhe deixava, mesmo que não queira responder hoje, para uma próxima Assembleia. Estão nomeadas 2 chefes de divisão. Pergunto, como é que se procedeu a essa nomeação das chefes de divisão? Foi por concurso público ou foi por nomeação em regime de substituição? E se foi em regime de substituição, pergunto eu, quando é que vai ser aberto o concurso público? Quanto à questão da legalidade da OP, Sr. nós continuamos a dar os nossos contributos e recordamos que as questões que suscitamos quanto à validade e legalidade do dito regulamento não se prendiam tão só e apenas com a sua publicação ou não no Diário da República, mas antes, no cumprimento daquelas disposições que estão no Código do Procedimento Administrativo, ante a sua aprovação na Assembleia e a sua publicação no Diário da República. E essas que saibamos não foram afastadas nem corrigidas. E, portanto, a nossa preocupação nessa matéria mantém-se. Já agora, mantém-se também a nossa pergunta de 28 de dezembro quanto aos demais regulamentos, nomeadamente o da cobrança das taxas e preços, porque, efetivamente, a variação das taxas e preços que acontecem ao longo dos tempos sem virem à Assembleia e que nos são trazidas pelos fregueses, nós não os conseguimos inteligir. Distração nossa, certamente, na confusão de não vermos o copo. Mas aguardamos por esta resposta que esperamos que seja célere, porque se não a obtivermos, obviamente teremos que recorrer a outro tipo de instâncias para termos resposta nestas matérias. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu recordo a esta Assembleia que esta Assembleia é marcada para a apreciação, um dos pontos principais, é a análise, discussão e votação da prestação de contas de 2017. Nós temos que aprovar a prestação de contas de 2017. Todos nós, não é a primeira vez que estamos numa situação destas, pelo menos a grande maioria de nós, e teria sido uma atitude sensata da nossa parte conter-nos e não alongar tanto nas questões para conseguirmos despachar esta ordem de trabalho que é realmente muito pesada. Nós temos que votar a prestação de contas de 2017 e vamos passar a esse ponto. Eu pedia, eu já lhe dou a palavra, Nós temos que aprovar isto. Eu pedia que as pessoas fossem o mais sensatas possíveis. Há uma série de questões que, como o Carlos Gonçalves disse, podem ser, não me trate de Vossa Excelência, senão, na próxima intervenção, que o Carlos Gonçalves disse que podem ser resolvidas, são questões, pequenas questões e questões de pormenor de funcionamento, como é que é, podem fazer-me as minhas perguntas, que é assim que se faz, e eu dirijo ao Executivo e que são respondidas. Escusamos de trazer para aqui algumas destas questões. Nunca houve qualquer problema, penso eu, Executivo, responder a perguntas que lhe são colocadas. Não vale a pena trazê-las para aqui, porque muitas vezes, se é assim, se é assado, o Executivo depois responde. Portanto, penso que não devemos perder mais tempo em relação a isso. Vamos passar ao ponto número 7, análise, discussão e votação da prestação de contas. Eu pedi a palavra e eu estou agora a falar, portanto, quando eu acabar de falar, pode pedir a palavra, que penso eu. Já está a passar para o ponto 7. Mas em relação ao ponto anterior? Eu vou falar na qualidade de Presidente da Comissão de Espaço Público e Comércio Local. Foram colocadas aqui questões pertinentes. Mas, Frederico, não é possível fazer-me essa questão, enviar-me essa questão, eu depois respondo e por escrito ou peço. É 1 minuto. Então, olha, é 1 minuto e eu estou a contar pelo relógio. Se for mais 1 minuto, corto-lhe a palavra. Finalmente cumpri o regimento. Comentava-lhe mais não. Bem, vou ser muito sucinto. Falando na qualidade de Presidente da Comissão de Espaço Público e Comércio Local, relativamente à isenção das taxas aos comerciantes da Praça do Chile,
que o CDS-PP apresentou na sessão de dezembro, se não estou em erro, na qual estiveram presentes a Ana Júlia, do Bloco de Esquerda, esteve também presente o PS, esteve presente o PCP e o PAN, na pessoa de Fernando Lacerda e do António Morgado, justificaram a impossibilidade de estar presentes, e foi informado que o PSD não tinha indicado ninguém para esta comissão. Atenção. Dizem alguém que ele não podia estar porque havia uma consulta médica nesse dia a essa hora. Estou só a transmitir o que me disseram. Relativamente... Mas quem é que ele disse? O gabinete de apoio à Presidente, que existe na Junta, eu tenho um e-mail. Pronto. Sim, e eu telefonei sobre isso também. Já, não vamos entrar em diálogo, essa situação é esclarecida posteriormente. Pronto. Independentemente Vou disto, terminar a sua intervenção. independentemente disto, e muito sucintamente, o que foi feito, porque os temas de licenciamento são competências da Junta de Freguesia, foi por isto que o CDS fez esta recomendação ao Executivo. O Executivo foi aprovado por unanimidade na última Assembleia de Freguesia, ou na penúltima. Passado algum tempo, nós pedimos um pedido de esclarecimento, que normalmente nós funcionamos assim, certas perguntas que temos, recorremos a este mecanismo para fazer perguntas ao Executivo, através de um pedido de esclarecimento, ao qual a Adélia, correto, Caixinha, vogal responsável pelos licenciamentos, respondeu em período útil, ou seja, antes dos 30 dias, com a explicação cabal de todo o procedimento que iriam fazer. Sendo que este documento foi entregue, está a Ana Júlia presente e a própria Anabela Valente, podem testemunhar que esta informação foi entregue. Relativamente a isto, e vai passar para a Assembleia Municipal, segundo o que foi informado, visto que esta parte de isenção total já não é de competência, porque através daquela CDC que foi feita, ainda está aqui um pouco no limbo o que é que pertence a quem ou não, e vamos esperar por esta decisão depois da Assembleia Municipal. É tudo. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada. Vamos então passar ao ponto número 7, análise. Eugénia, desculpe, essa questão pode ser resolvida no fim, não é uma questão de fundo, não é uma questão de interesse da Assembleia, resolve-se no fim desta Assembleia. Neste ponto eu ia dizer quando é que ia haver nova reunião de... Há de ser marcada e há de ser informada da reunião. 3 meses, Sim. ou 4. Há de ser marcada e há de ser informada da reunião. Vamos passar então ao ponto número 7, análise, discussão e votação da prestação de contas de 2017. Passo a palavra aos membros da Assembleia que se queiram pronunciar. Tem a palavra a Fernanda Lacerda e peço-lhe que seja sucinta na sua apreciação. Fernanda Lacerda, Partido Comunista Português. Portanto, a análise às contas de 2017, nós verificamos e analisando o balanço, a demonstração de resultados, que é algo que realmente tem a ver com a gestão do período 2017, nós verificamos que apresenta um resultado líquido do exercício negativo de 413 mil euros. Esse resultado, em comparativamente a 2016, tem um aumento de cerca de 414 mil euros, visto que em 2016 foi positivo cerca de 1.000 euros, 729 euros, portanto. Contribuíram para este resultado negativo, essencialmente, as seguintes rubricas: fornecimentos e serviços externos, com mais 500 mil euros. Eu estou a falar, portanto, em números abreviados. Amortizações em 58 mil, em provisões do exercício 20 mil e em custos e perdas extraordinárias mais 31 mil. Sobre a rúbrica dos fornecimentos e serviços externos, 500 mil realmente é um valor bastante elevado.
Quanto aos devedores, à provisão do exercício, nós verificamos que tem a ver com a rúbrica devedores duvidosos. Devedores duvidosos que nós consideramos, portanto, sobre que tem a ver com aquela célebre taxa que falam em boa cobrança, que não é boa cobrança, e por isso há que fazer provisões. Há ainda cerca de 7.000 euros que não têm provisão, que isto tem a ver com umas taxas e, portanto, não está dentro o período, tem a ver com o tempo de crédito de crédito, portanto, duvidoso, e que ainda não há provisão. Também verificámos um aumento em provisões no valor de 29.000 euros, e esta provisão para riscos e encargos, gostaríamos de saber, diz, portanto, que são de provisões, processos judiciais, gostaríamos de saber quais, a que se refere isto. O ativo apresenta um acréscimo de 8,3 em relação a 2016. Verificamos que tem a ver com o imobilizado, o maior acréscimo de 760.000 euros. O passivo apresenta um acréscimo de 66,3% em relação a 2016. Isto destaca-se uma rúbrica que tem a ver com os proveitos diferidos que tem, isto significa um valor de 575.000, que tem a ver com receitas recebidas este ano, mas que pela sua... Como os custos vão ser efetuados nos anos seguintes, ou seja, 2018, o proveito terá que ser também diferido para, de conformidade com esses custos. Uma das coisas que já o ano passado nós pusemos em questão e que é essencial para a análise, para a nossa análise, ou para qualquer quem faça e verifiquem as contas, será termos na mão o relatório dos revisores oficiais de contas e a certificação legal de contas. Nós, como temos aprovado e temos uma entidade que realmente revê as contas, que tem a obrigação de passar essa certificação, e já o ano passado nós não tivemos acesso a essa certificação, porque essa certificação em qualquer empresa privada ou até na pública, não há dúvida que será um foco principal para análise, ou seja, pode haver reservas, pode haver ênfases, pode haver uma série de dados que tenham, contribuam precisamente para a opinião desta Assembleia. E gostaria de saber porquê que essa certificação, esses relatórios, não são anexados para conhecimento da Assembleia, visto que nós, como dissemos já, somos um órgão fiscalizador e controlador e, portanto, teríamos direito a esse acesso. Quanto ao controle orçamental, as receitas, verificamos a receita corrente que teve uma execução de 93%, sendo as receitas de capital ficaram-se por 57%. O grau de execução no fundo total é de 89%. Isto tem a ver que realmente houve verbas que não foram recebidas e que gostaríamos de efetivamente saber o porquê, nomeadamente um valor que vindo da Câmara Municipal, a administração local, exatamente, teve um orçamento, portanto, de 700, transferido 487 para um orçamento de 725, o que é uma diferença bastante elevada.
Outra que é interessante é que nas receitas, para o apoio à família, há um grau de execução de 132%, e a DGAL também tem 103%, a DGAL 107%, mas depois nós na despesa verificamos que, por exemplo, a ação social, que temos aqui, transferências 104 mil, distribuídos por transferências correntes famílias 24 mil, ou seja, realmente houve um valor bastante elevado, mas que depois na despesa não teve a respectiva o acordo, vamos dizer assim. A despesa, o grau de execução das despesas correntes, temos aqui 92%, menos 452 mil, sendo as despesas capital com uma execução de 69%, menos 485 mil, ou seja, isto significa que tem a ver com a construção, despesas capital previstas e não assumidas, escadarias, construção, viadutos, arruamentos, obras complementares, isto tudo num valor cerca de 485 mil. Viadutos, arruamentos e obras complementares de 322 mil e escadarias 139 mil, o que são valores bastante elevados. Nas despesas correntes previstas e não assumidas, temos a educação, o CAF 26 mil, menos, claro, a ação social 104, desporto 35 mil, comércio e mercados 40 mil, espaço público 77 mil, higiene urbana 34 mil. Portanto, por agora é tudo. Aliás, há outra coisa no relatório de gestão, eu não sei se está, e acho que o relatório de gestão no fundo está todo inerente. A informação também é o que nós dizemos, está tudo muito confuso, porque nos lados tem uma coisa, noutros lados tem outra, nos mapas temos uns valores, noutros não. Temos que havia 60 funcionários em regime de contrato, 102 em regime de tarefa, isto totaliza 162. Isto estamos a falar em 2017. Em dezembro tinham-nos dito que eram 168 colaboradores. Portanto, isto tudo, nos lados é uns números, no outro é outro. A higiene urbana, o grau de execução, também nós dizemos aqui em 2017, com uma média de 90%. E como já o referimos, tornamos a referir, se olharmos para aquele mapa, a média é 90% e como voltamos a dizer, acima dos 100% e muito acima estão as zonas turísticas, Almirante Reis, Lar do Intendente, Praça do Chile, Praça do Duque Saldanha, Pascoal de Mel, Passos Manuel, Casal Ribeiro. As outras ficam muito abaixo. Portanto, não temos, pronto, mais nada. Há muitas outras coisas, mas ficamos por aqui. Passo a palavra ao Carlos Gonçalves. Sr. Presidente da Mesa, Srs. Membros do Executivo, em relação às contas de 2017, o PDPST vem informar que não está em condições de participar na votação destas contas. Desde logo, pelos seguintes motivos. Pela falta de transparência no fornecimento do parecer do Revisor Oficial de Contas, que não foi distribuído, não percebemos porquê, quando essa questão já foi suscitada no passado. Por outro lado, as contas que são para ser votadas nesta Assembleia têm que estar previamente votadas pelo Executivo antes de serem presentes nesta Assembleia. Ora, a documentação que nos foi distribuída não espelha essa realidade. Verificamos, efetivamente, e congratulamos-nos pelo facto da Senhora Técnica Oficial de Contas as assumir, e com isso congratulamos-nos,
haja quem assuma as contas. O que é facto é que, da parte do Executivo, não há assunção destas contas. Elas não estão assinadas. E como não estão assinadas, não estão em condições de ser votadas. E, portanto, Sr. Presidente da Mesa, compete a Vossa Excelência, agora sim, utilizando a expressão, verificar da legalidade dos documentos que são sujeitos à aprovação desta Assembleia. E, não estando eles em conformidade, não poderão ser votados hoje. Portanto, o que nós solicitamos é a redistribuição das contas devidamente assumidas e votadas pelo Executivo e o traço dessa realidade, porque só assim é que existem contas apresentáveis à Assembleia de Freguesia, distribuição do relatório ou do parecer do Revisor Oficial de Contas, com o prazo necessário para poder ser analisado, e nessas circunstâncias poderá o PST estar em condições de participar nessa votação. Não sendo assim, não podemos participar na votação e declaramos para esse efeito já. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo a palavra ao Executivo para responder a esta questão. Sr. Presidente, respondo a esta questão ou respondo a todas as questões colocadas? Ok, muito bem, muito obrigado. Começando por esta questão, a informação que tenho é que, por lapso, não foi distribuída, o documento da revisão oficial, do Revisor Oficial de Contas. Ele está ali na mesa, vai ser distribuído ainda durante... já chegou, pronto, muito bem. E, portanto, foi um lapso do qual pedimos naturalmente desculpa. E, portanto, pensamos que, com isto, a questão fica materialmente sanada. E, relativamente às cópias assinadas, eu penso que também estão disponíveis na mesa toda essa documentação assinada e, eventualmente, terá sido por lapso que foi distribuída uma versão não assinada. Relativamente à aprovação executiva, isso é referido, eventualmente, não com a clareza que o PSD gostaria, mas é referido que, de facto, as contas foram apreciadas e posso lhe dizer que foram aprovadas na reunião do Executivo dia 13 de abril de 2018 e, portanto, na nossa perspectiva, estamos em condições de votar as contas. Respondendo às questões colocadas pela Fernanda Lacerda, vamos lá ver. Primeira questão, a questão do resultado negativo. A Junta de Freguesia gerou saldos de gerência consecutivos ao longo de 2 anos no valor de mais de 800 mil euros. E, portanto, no ano em que a Junta de Freguesia, ou nos anos em que a Junta de Freguesia tivesse capacidade para aplicar e para executar a bem da população esse saldo de gerência, é evidente que, do ponto de vista da demonstração de resultados, o resultado seria negativo. Não porque existe qualquer desequilíbrio nas contas da freguesia, mas que a partir do momento em que o saldo de gerência é executado, a não ser que a Junta de Freguesia, decidisse, e era legítimo, o outro executivo podia fazê-lo, manter sempre o saldo de gerência em valores próximos de 1 milhão de euros. Ora, eu acho que não faz sentido, salvo melhor opinião, que uma Junta de Freguesia gere excedentes sucessivos de tesouraria e não os aplique, digamos assim, ao serviço da própria freguesia. E foi isso que foi feito em 2018. E é daí que decorre, em parte, esse resultado negativo que tem a ver com a demonstração de resultados. Mas atenção, esse dado resulta única e exclusivamente desta matéria e não de qualquer desequilíbrio financeiro existente na Junta. Até porque, se olharmos também com atenção nomeadamente para o balanço, irão verificar que os valores de dívidas de longo prazo é zero, o valor de dívidas de longo prazo é zero, o que quer dizer que as dívidas, não há empréstimos da Junta junto de instituições financeiras, há zero de empréstimos, e as dívidas de curto prazo desceram, inclusivamente, de 2016 para 2017, cerca de 10 mil euros, salvo erro. Isto é um nível baixíssimo. Eu diria que é uma dívida de curto prazo técnica, porque é evidente que uma Junta de Freguesia que tem um orçamento entre os 5 e os 6 milhões de euros, chegar ao fim do ano com uma dívida de 90 mil euros, isto é que pura e simplesmente as faturas que entraram
num determinado momento e que não foram saldadas e, portanto, é uma dívida técnica, não é verdadeiramente uma dívida, digamos assim, estrutural. Pronto. E eu, de facto, gostaria de fazer essa nota. Relativamente à questão das prestações de serviço, houve, de facto, uma aplicação, digamos assim, desse saldo de gerência em diversos projetos, nomeadamente num conjunto de matérias que tinha a ver com, e aqui, eventualmente, é uma estratégia que poderá ser criticável, o Executivo da Junta recorreu a prestações de serviço para executar projetos que não foram a rúbrica de investimento, portanto, diria projetos que permitiram depois fazer os contratos de delegação de competências com a Câmara Municipal de Lisboa. O que eu quero dizer com isto foi o facto de nós termos avançado, ainda sem qualquer garantia da Junta da Câmara de Lisboa, com um conjunto de projetos das escadinhas, da reabilitação das passadeiras, dos passeios, etc., que permitiu depois, no fundo, mobilizar a Câmara para fazer esse conjunto de contratos de delegação de competências, e esses projetos não foram levados a investimento, foram levados a custos, exatamente, foram à rubrica 02, e é por essa razão que também temos esses valores de prestação de serviços mais elevados. Não sei, de facto, relativamente às questões, todas as outras questões levantadas pelo Fernando Lacerda são, eu diria que factuais, e portanto é uma explicação, digamos, das diversas rúbricas que nós acompanhamos. Falou também do valor do investimento, que é muito alto, ou que é muito alto. Eu diria que nós gostaríamos que fosse superior, porque se fosse superior quereria dizer que se calhar tínhamos feito mais passadeiras. Peço desculpa, foi o que eu entendi, mas pronto. Foi o que eu entendi, que havia um valor na rúbrica de investimento de 400 e tal mil euros, ou de 700 e tal mil euros, que era um valor muito alto. Foi o que eu entendi. Peço desculpa se não foi o caso, mas dar a nota. 485. Despesas de capital, menos 485 mil. Que tem a ver com as escadarias e com as vias de desenvolvimento. Há aqui uma questão que tem a ver com o seguinte. Quando fala da questão das verbas transferidas, da rúbrica de verbas transferidas pela Câmara para a Junta, de haver um valor, digamos assim, insuficiente, isso é outra questão que também está aqui em causa. A Junta de Freguesia, hoje, tem imensas obras que foram executadas, que não recebeu ainda, aliás, como uma grande parte das juntas da cidade, segundo o saber, não recebeu ainda a totalidade das verbas da Câmara de Lisboa. Portanto, avançou com essas obras com fundos próprios e, portanto, com a tesouraria que dispunha, felizmente, e permitiu que essas obras avançassem sem delongas, digamos assim. Portanto, a grande parte da explicação do valor é essa. E sobre isto é o que eu gostei. Exatamente. A provisão, eu gostaria de dar essa informação com toda a clareza. Eu tenho aqui esses dados. A provisão dos 29 mil euros, penso que foi isso que foi questionado. Deixe-me ir buscar esses elementos, peço desculpa. Eu peço novamente ao membro da Assembleia, Fernando Lacerda, e ao membro do Executivo para não entrarem em diálogo, porque não é forma de funcionamento desta Assembleia. As perguntas foram feitas em bloco, mas eu estou, Ana Mirra, não estou a falar da Fernanda Lacerda nem do Jorge Aveiro, estou a falar do membro da Assembleia de Freguesia e do membro do Executivo. Os dois não podem entrar em diálogo e eu já chamei a atenção a isso. Peço, por favor, que evitem essa situação. Peço desculpa, Sr. Presidente, pelo facto de termos entrado em diálogo. Só para lhe dar uma nota, eu cederei todas as parcelas. Há uma parcela que eu me recordo, desses 29 mil euros de provisões, que tem a ver com um processo judicial que ainda vem da antiga Junta de Freguesia de Arroios, que foi um tesourinho premente que nos foi deixado pelo então Executivo da Junta de Freguesia de Arroios, e que São Jorge de Arroios, peço desculpa, São Jorge de Arroios, portanto, no mandato anterior a 2013, e, portanto, é uma previsão, porque há uma matéria que está em tribunal e, portanto, temos que reservar provisões para essas matérias. Muito obrigado. Tem a palavra o Vítor Teles. 2 minutos. 1 minuto. Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Presidente da Assembleia, ilustres deputados, como vem sendo do apanágio do CDS, nós não vimos aqui criticar por criticar. Aqui eu vou trazer agora, neste momento, uma pequena pausa para refletirmos sobre as contas e o que está aqui de facto deliberado. Ainda não foi falado, não é o elefante branco, mas não foi falado o motivo pelo qual
o membro do Executivo, António Bacalhau, se demitiu e, enfim, renunciou ao seu cargo. Mas, de facto, parece-me que devíamos aqui refletir aqui, e a nós cabe-nos aqui parar um pouco para pensarmos sobre aquilo que estamos efetivamente a aprovar ou não, que são as contas do exercício de 2017. E sobre essas, tanto quanto me foi dado saber ao CDS, e eu penso que a todos os membros da Assembleia, existe um processo judicial em curso, pelo qual se suspeita de, não sei se vou usar a palavra correta, mas se suspeita de desvios de alguma verba e, portanto, isso não pode deixar de estar neste orçamento e, por conseguinte, eu penso que deveríamos refletir exatamente sobre o que é que estaremos aqui a aprovar, sob pena de estarmos a sancionar algo cujos contornos, com o devido respeito, não nos foram dados, foi-nos dada uma explicação muito genérica, que todos nós aceitamos, mas efetivamente não temos os contornos do que é que foi transmitido ao Ministério Público quanto a este ponto e, portanto, chamo só a atenção a todos os membros desta Assembleia que reflitam naquilo que nós neste momento estamos ou não a aprovar, que é umas contas do exercício de 2017, que efetivamente, sobre o qual, contas que temos alguma, e isto, atenção, note-se, está acima de qualquer crítica, quanto ao membro do Executivo que cessou as funções, António Bacalhau, por quem tenho estima pessoal e por quem tive imensa admiração profissional, confesso. Mas estamos aqui a falar de outra realidade, que é raciocinarmos sobre aquilo que efetivamente estamos a aprovar e, na verdade, que contas são estas, porque se existe uma suspensão sobre as contas, que contas é que nós vamos aprovar? Muito obrigado. Não é que eu perceba muito de contas, mas uma coisa são as contas, outra coisa são os problemas de peculato que poderá haver. Eu passo a palavra ao Executivo para responder a esta questão e penso que damos por encerrado este assunto. Depois da resposta e passamos à votação. Senhor Presidente, obrigado pela questão que foi colocada. De facto, é com toda a clareza que transmitimos o que já fizemos, digamos, a todos os grupos políticos presentes nesta Assembleia, referente à questão que o Vítor acabou aqui de colocar. E isso tem a ver com o seguinte: foi detectado no final de 2017 que tinham sido liquidadas um conjunto de faturas, um conjunto de valores que, relativamente a materiais utilizados no espaço público, digamos assim, pelas equipas de espaço público, que tapam os buracos dos passeios, que repõem os pilaretes, que repõem os sinais, não os andantes, mas os outros, portanto, todos esses materiais, e, portanto, foi detectado que o valor do valor de quantidade de materiais. Aliás, estava aqui o antigo vogal do espaço público, tenho pena que ele tenha saído, podia nos ajudar nesta matéria, mas o valor da quantidade de materiais e, portanto, naturalmente, o valor financeiro dos mesmos, portanto, o valor monetário dos mesmos, era um valor que nos parecia anormalmente alto. Essas verbas foram liquidadas e, portanto, a Junta de Freguesia, eu vou dividir a resposta em duas componentes, naquilo que tem a ver com o facto das contas refletirem ou não, ou terem algum problema de reserva sobre as contas, isto é um ponto, e depois sobre a questão em concreto, para não fugir à questão. Sobre a questão das contas, dizer o seguinte: a Junta liquidou todos os valores, portanto, o que está aqui em causa, eventualmente, é, no âmbito das ações subsequentes que o Ministério Público, com certeza, irá realizar, a Junta, eventualmente, ser ressarcida por quem, eventualmente, terá cometido algum ilícito. Portanto, a Junta não poderia, no âmbito destas contas, constituir provisões, porque a Junta não tem qualquer dívida ou expectável, previsível, e, portanto, as contas, eu diria, se refletem completamente aquilo que a Junta liquidou e os valores que liquidou e refletem, portanto, todos os fluxos de caixa que existiram. E, portanto, isto relevante às contas e, portanto, eu penso, com todo o respeito por opiniões diferentes, que estas contas refletem a realidade daquilo que se passou do ponto de vista dos pagamentos, dos recebimentos e do orçamento da Junta, e sobre essa matéria não há nenhuma dúvida e não há nenhum risco, digamos assim, para a Junta de Freguesia de encargos adicionais. Pelo contrário, haverá eventualmente digamos, alguma verba que poderá ser, digamos que a Junta poderá ser ressarcida de alguma verba, caso se verifique no âmbito, digamos assim, na sequência de tudo isto, que
as nossas interrogações tenham alguma validade. Isto relativamente às contas. Relativamente à questão em concreto que falou. Portanto, como eu dizia, foram detectados estes desvios. Esses desvios, que nos pareceram valores muito anormais de materiais, nós fizemos, obviamente, imediatamente um conjunto de diligências informais dentro da Junta para perceber se havia alguma explicação. Não encontramos uma explicação plausível para esses valores. Imediatamente, e na sequência disso, fizemos uma segunda diligência de abrir um inquérito interno dentro da Junta, digamos, com todas as garantias, em que todas as pessoas foram ouvidas, que estiveram diretamente envolvidas neste assunto, começando pelos funcionários do espaço público, pelos membros do Executivo anteriores e atuais, que tiveram de alguma forma conhecimento desta matéria, e também por um colaborador que, quando nós detectámos isto, se ausentou de forma repentina e sem pré-aviso da Junta, sem poder ser contactado, e esse colaborador foi contactado por carta no âmbito do inquérito para que pudesse prestar declarações presencialmente ou por escrito, assim como também o fornecedor que tinha, digamos, feito esse fornecimento. Esse inquérito não permitiu afastar de todo as dúvidas que existiam e existindo indícios, diria eu, que poderá existir atividade ou ilícito criminal, a posição do Executivo, de forma unânime, e aqui eu penso que é de salientar, e eu queria dizer isto porque é muito importante, a postura do Sr. Presidente de Junta, e por isso é que eu estou a responder e não ao Sr. Presidente de Junta, porque a Sra. Presidente de Junta sempre disse, também se não dissesse nós faríamos o mesmo, mas acho que é justo dizê-lo, que sempre disse que queria tudo apurado às últimas consequências, acontecesse o que acontecesse, e portanto o que nós fizemos é depois de recolher estes elementos, enviámos essa documentação para o Ministério Público e portanto aguardamos que o Ministério Público, digamos, desenvolva as ações que entenda por necessárias, portanto estamos todos disponíveis para prestar as declarações, obviamente, e os esclarecimentos que o Ministério Público assim entenda. Reparem que eu acho que é muito relevante dizer o seguinte: a transparência não se apregoa, não é? Também se apregoa, pode-se apregoar, mas no fundo ela concretiza, assim como todos os outros valores que nós eventualmente defensamos. E a Junta, nós estamos a falar de um valor que não conseguimos, obviamente, tê-lo totalmente fechado, mas estamos a falar de um valor que naquilo que é o orçamento da Junta, se nós não tivéssemos levantado esta situação, não estaríamos aqui a falar nesta situação. Agora, nós achamos que sejam 5 euros, sejam 500 euros, sejam 5 mil euros, sejam 50 mil euros, qualquer valor que não seja aparentemente bem utilizado e cumprindo aquilo que são as regras éticas e legais, naturalmente, deve ser avaliado e, portanto, apelando e, no fundo, valorizando aquilo que é a separação de poderes. Não temos capacidade de investigação criminal, chegamos ao limite da nossa capacidade de investigar, achamos que há uma situação que deva ser investigada e remetemos para o Ministério Público e, portanto, o Poder Judicial fará o que entender sobre essa matéria. Relativamente à questão do Dr. António Bacalhau, o Dr. António Bacalhau entendeu, na nossa opinião, bem, que não tinha condições para continuar na Junta por diversos motivos, incluindo pessoais, e, portanto, foi isto e é só isto que temos a dizer. Muito obrigado. Vou pôr tem a palavra o Carlos Gonçalves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ter todo o cuidado nas palavras que vou usar, dada a matéria sensível que estamos a tratar. E, obviamente, entendo que ela deve ser tratada com a devida atenção e a devida cautela. Nós acabamos de receber os documentos de certificação local das contas. E perante a explicação que nos acaba de ser dada, aquilo que nós perguntamos é como é que, sendo este relatório, ou estes dois relatórios, de 20 de abril, subscritos pelos dois revisores, não tem nenhum aponte, nomeadamente sobre a matéria que acaba de ser referida. A questão não é se as contas têm que lá ter alguma provisão. Agora, o relatório tem que ter um aponte. Se há uma participação ao Ministério Público, como é que não há um aponte nisto? Pergunto, os revisores oficiais de contas foram informados dessa situação? E se sim, como é que não existe aqui nenhum aponte?
entrando nas contas, eu só queria fazer uma outra pergunta, que é assim, a dada altura das contas, eu não quis entrar muito no detalhe das contas, até porque já perceberam a nossa posição, que é de não participar na votação. Porque até entendemos que é a forma mais correta de proceder nesta matéria. E desde logo, porque sendo agora distribuída o documento da certificação legal de contas e os documentos com as assinaturas, eles também não cumprem com as 48 horas de apreciação dos membros da Assembleia e, portanto, reservamos o direito de não participar na votação. Entenderá depois o Executivo a vantagem desta nossa opção. Agora, aquilo que eu perguntava era, neste particular, se foi ou não dado esse esclarecimento aos revisores oficiais de contas, ponto 1. Ponto 2. Aparece a dada altura uma verba significativa de risco de incobráveis. E eu pergunto do que é esses montantes e do que é que se prende esse risco de incobráveis. Muito obrigado. Passo a palavra ao Executivo para responder a esta última questão, relativa às contas. Eu não sei se me vou referir à mesma verba que o Carlos Gonçalves está a questionar, que tem a ver com os 20 e tal mil euros que estão... Não. Qual é o valor, então? É que há duas provisões, há uma provisão, e eu posso dar essa nota. Na demonstração de resultados existe um valor de 20 mil euros de provisões do exercício e isto resulta de facto de risco de não cobrança. E, portanto, esse risco de não cobrança implica que nós tenhamos que fazer provisões. Depois existe outra matéria que a Fernanda Lacerda aqui colocou e que nós já tivemos a oportunidade de explicar. Eu pedi a sua ajuda na identificação desse valor porque não consigo identificá-lo, com franqueza. Não, os incobráveis de mercado estão nestas provisões. Bem, dado que não se consegue encontrar a verba e está também adiantada a hora... De qualquer forma, Sr. Presidente, se me permite, nós ficamos com esse registro e faremos uma informação escrita ao PSD, dando conta desse valor detalhadamente e, portanto, fica aqui o compromisso do Executivo de o fazer, naturalmente. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos a favor do PS e do CDS e a abstenção do PCP, do Bloco de Esquerda e do PAN. Ponho também à votação em ata minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. Sim. E, claro, como não é mencionado, o PSD não participou na votação. Vamos fazer só mais um ponto, que é o ponto número 8, apreciação e aprovação da alteração do mapa pessoal 2018. Se acharem que já é demasiado extenso para esta Assembleia, marcamos e passamos para uma Assembleia Extraordinária. Sr. Presidente, posso fazer uma interpelação à mesa? Sim. Peço desculpa, não sei se está regime alteramente previsto, mas eu gostaria de o fazer. Eu diria, para o normal funcionamento da Junta, era importante que fosse aprovada a revisão orçamental. E, portanto, eu peço desculpa, mas se fosse possível, todas as forças políticas fazer esse esforço, nós muito agradecíamos. Muito obrigado. Tem que ser marcada para a próxima vez.
Então, caso não haja oposição, vamos passar ao ponto número 10, análise, discussão e votação da primeira revisão orçamental de 2018 e a apreciação da primeira revisão do Plano Plurianual de Investimento 2018. Isto é discutido em conjunto, mas é votado em separado. Se alguém tem alguma coisa a dizer, que seja breve. Sr. Presidente, eu peço desculpa, talvez não tenha sido claro na interpelação que fiz. Eu não estava com isto a dizer que não seria importante votar o mapa pessoal. Eu estava só a dizer que, para além do mapa pessoal, gostaríamos que fosse também apreciado e votado a revisão orçamental. Essa é a questão. Muito obrigado. Então, o que o Executivo está a pedir à mesa é para nós discutirmos e votarmos a alteração do mapa pessoal e a alteração orçamental, é isso? Pois, é. Pois. Eu coloco a questão à Assembleia. Acham que nós conseguimos discutir isto em tempo útil ou passamos... Pronto. Uhum. Já agora, se a revisão orçamental também estiver veracidade, já agora, se pudesse escolher uma sala onde houvesse apoio para nós, começamos a trabalhar. É incómodo andar para os Nós temos muitos problemas com as salas aqui na freguesia, porque não há boas salas disponíveis para a Assembleia. Se tiverem sugestões, aqui a Presidente da Mesa da Assembleia está aberta a todas essas sugestões. Mas, pronto. Sr. Presidente, posso fazer uma interpelação à mesa? Peço desculpa. Sim. Sr. Presidente, com todo o respeito, nós tivemos durante cerca de 3 horas a discutir um conjunto de questões, com certeza importantes, ou tão importantes como estas da ordem de trabalhos, e, portanto, eu compreendo o cansaço de todos, mas eu reforçaria o pedido, naturalmente, com toda a humildade democrática, para que pudéssemos apreciar e votar o mapa pessoal e a revisão orçamental. Muito obrigado. Então, nesse caso, vamos passar à... Não estão em condições de participar. Porque, havendo essa urgência, então, se calhar, a discussão do relatório do Sr. Presidente devia ter sido passado ao final da sessão para uma sessão extraordinária, com certeza que nós não nos tínhamos oposto e tínhamos tratado desta questão previamente. Não faz sentido, é 1h30 da manhã. Mas olha que Obrigatoriamente, a Assembleia devia terminar à meia-noite, estamos a prolongar daqui nada até às 3 da manhã. o regimento prevê que continua automaticamente a Assembleia. Se não houver oposição de nenhum dos membros. Não. Diz a lei. O Sr. Presidente diz a lei. Eu entendo que a lei se sobrepõe ao regimento. Isso é uma questão de princípio. Então eu ponho à votação esta situação. Os membros que votam a favor da continuação da Assembleia e da aprovação destes 2 pontos, quem vota a favor? Estou a pôr à votação a continuação da Assembleia e a aprovação dos 2 pontos que foram requeridos pelo Executivo, que é a apreciação e a aprovação da alteração do mapa pessoal de 2018 e a análise, discussão e votação da primeira revisão orçamental. Tem a palavra. Formar a mesa que, independentemente da votação que o Sr. Presidente puser, imagina que há só um membro que se opõe. Está imediatamente em possibilidade de prosseguir a Assembleia. Portanto, eu não quero estar aqui a criar situações de divisão com votos para aqui e para acolá. Não estamos em condições de proceder a mais nenhuma votação. Já fizemos esta declaração expressa. Portanto, vamos à consideração da mesa. Se a mesa entender fazer a votação, pois nós não participaremos dessa votação. Abandonaremos os trabalhos sob protesto. Vossa Excelência compreenderá o que é que isso quer dizer. Muito obrigado. Descontando Vossa Excelência,
No caso de haver uma oposição, é verdade que os trabalhos não podem concluir e eu dou por terminado. Quero lembrar esta Assembleia que esta ordem de trabalhos era uma ordem de trabalhos muito carregada. Eu chamei a atenção disso e a Assembleia preferiu estar aqui a discutir temas que talvez fossem menores e não os temas de interesse e temas menores e picardias. A estipulação da ordem de trabalhos sugeria certos pontos serem discutidos noutra Assembleia extraordinária. É melhor, não vale a pena entrarmos em diálogo. Foi uma situação que foi criada. Eu peço que na próxima Assembleia as coisas corram de forma mais ligeira e que as pessoas tenham consciência que as perguntas do valor e da importância das perguntas que têm a trazer. Muito boa noite, muito obrigada a todos, principalmente aos funcionários que tiveram esta canseira toda. Boa noite.